Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é meu subtítulo. É verdade que tudo acontece por um motivo? É verdade que as coisas acontecem tendo um propósito, um motivo para que aconteça? Bom, vamos saber sobre esse assunto de forma bem resumida, mas eu creio que eu vou poder passar para vocês uma compreensão legal. Se você não conhece este canal, entre, se inscreva, toque o sininho de notificações. A plataforma vai estar lembrando você todos os dias, ou praticamente todos os dias, um assunto. São mais de 400 vídeos. No rodapé, você deixa aí o que você achou, ou até mesmo uma sugestão de vídeo, tá bom? Bora junto? É verdade que tudo acontece por um motivo, tendo um propósito? Como assim? É a pergunta. Tudo acontece por algum motivo? Será mesmo? Essas coisas, elas são 99,9% são perguntas, são indagações. As pessoas querem saber, mas muitas das vezes elas não têm um estímulo ou alguém que as possa trazer uma resposta. E eu quero acreditar que nesse vídeo, mesmo resumido, eu possa trazer aí pelo menos uma direção, um direcionamento, uma resposta, ok? Vamos lá. Sim, claro que sim, de forma bem sucinta e curta, sim, para tudo existe um motivo e um propósito. Vamos lá, porque Deus é soberano, não há acontecimentos aleatórios ou fora do seu controle. Queira você acreditar ou não sei se você aí que está me ouvindo, está me assistindo, é católico, é espírita, é ateu, é evangélico, protestante, não sei, ok? Se não tem religião, eu não estou preocupado com isso, tá certo? Mas eu queria que você pelo menos continuasse assistindo para você ter aí algum argumento, ou de repente você já até sabe, mas saber não ocupa lugar. Ou melhor, agrega aquilo que você já tem de conhecimento, assim como a mim também, assim como a mim também. Vamos lá então? Os propósitos de Deus podem estar escondidos de nós, vírgula, mas podemos ter certeza de que cada evento tem uma razão para acontecer, partindo deste princípio. Havia uma razão para a cegueira do homem em João 9. Se você dá uma olhadinha lá, João 9, pega um contexto todo de carreirinha para você entender melhor o que eu vou dizer, o que eu estou dizendo. Embora os discípulos a identificaram erroneamente, João 9, de 1 a 3, dá a cada um de nós a razão, a base principal. Havia uma razão para o maltrato de José. Lembra de José do Egito? Embora o propósito de seus irmãos no que fizeram com ele fosse muito diferente do propósito de Deus ao permitir o acontecido, mas, todavia, entretanto e porém, há coisas que nós não temos o entendimento. E nós não vamos ter todo o entendimento aqui nessa terra. Não, a menos que Deus revele. O que está aqui para nós é aquilo que nós precisamos. O que passar disso é por fé. Você precisa acreditar e confiar em Deus, que tudo que Ele faz e tudo que acontece está dentro de um plano, de um propósito, ok? Então vamos lá. Comece então a ler Gênesis 50.20. Gênesis 50, 20. Dá uma olhadinha lá para você ver como é a forma com que Deus faz. Havia uma razão para a morte de Jesus. As autoridades em Jerusalém tinham suas razões baseadas em intenções malignas, mas Deus possuía as suas bases de uma forma justa. Ainda que os líderes judeus fizeram o que fizeram com Jesus, o Messias, uma maldade com que foi feito, se você for ler, você vai entender perfeitamente. Eu não tenho como discorrer o assunto aqui, porque já tenho neste canal sobre ele, tá bom? Então, mas diante de Deus e para com Deus, Deus estava fazendo algo ali, se doando por justiça.
tá? A soberania de Deus se estende até as criaturas mais humildes, mais simples, sem valor para este mundo e para as pessoas. E nenhum delas, nem que seja um passarinho, um pardal, cairá em terra sem que haja um consentimento, sem que haja uma autorização, sem que Deus não tenha, porque Deus tem todo o conhecimento premeditado. Lembrando que Deus, o Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele tem em suas mãos toda a história. Ele é o Senhor de tudo. É isso que você precisa entender. Ainda que você não compreenda, mas entenda. Ok? Qual é a base aí para você entender sobre tudo o que acontece, ter um consentimento do Pai? Mateus 10, 29. Isso está dentro aí dos evangelhos, tá? Mateus 10, 29 traz esse relato. Vários fatores nos ajudam a saber que tudo o que acontece, acontece por razão. Existe uma razão, sim. A lei da causa e efeito, por exemplo, né? A doutrina do pecado original e a providência de Deus tem sentido, ok? Tudo isso demonstra que tudo acontece por um motivo, não apenas por casualidade ou por uma chance aleatória ou uma situação, uma circunstância. Então, tudo tem, nada é por acaso, nada é uma coincidência, mas tudo tem uma providência, tudo tem um motivo, uma razão, ainda que nós não venhamos a compreender todas as coisas. Primeiro, existe a lei natural de causa e efeito, também conhecida como a lei da semeadura e da colheita. Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Está muito claro isso, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso tem base nas Escrituras no Novo Testamento, Gálatas 6, 7 e 8. Então, é só você ler Gálatas 6, 7, 8. Se você pegar Gálatas 6 em diante de carreirinha, melhor ainda, texto no contexto, tá bom? Isso significa que em todas as ações que tomamos ou palavras que pronunciamos, sejam boas ou sejam más, existem certos resultados inevitáveis que a cercam ou que a seguem. Colossenses 3, 23 ao 25. Alguém pode perguntar: por que estou preso? Uma pessoa pode perguntar: então por que eu estou preso? Uma indagação, uma pergunta. Existe uma razão para isso? Existe uma razão para isso? Se eu estou preso, uma pessoa perguntando, existe uma razão para isso? O que levou a isso? Qual a causa nesse efeito? E a resposta pode ser: porque você roubou a casa do seu vizinho e foi pego. Ou uma outra coisa que pudesse transgredir uma lei. Isso é causa e efeito. Semeadura, colheita. Tudo que você semear, você colherá. Você planta vento, colhe tempestade. Se você jogar na terra uma semente de milho, você acha que você vai colher apenas uma semente? Não. Nasce uma pequena árvore, um pé de milho, com várias espigas de milho. Você já imaginou? Então, nem sempre aquilo que semeamos, ainda que seja pouquinho, vai ser pouquinho que vai estar vindo a colheita. Não, a colheita ela vem bastante, tanto das coisas boas quanto das coisas más. Ok? Então, até aqui? Beleza. Então, tudo que fazemos ou investimos, seja qualquer que seja a situação, haverá uma situação, uma causa, efeito, plantio, colheita. Se nós semearmos na carne, da carne colheremos. Se semearmos nas coisas deste mundo, das coisas deste mundo, sim, colheremos. Se semearmos das coisas do Espírito, sim, das coisas do Espírito, colheremos. Só valendo lembrar, ou só lembrando que o ser humano, assim como eu creio que está escrito, o ser humano é um espírito. Possui uma alma, ou tem uma alma, e habita um corpo. Entendeu?
Então são 3 semeaduras aí nessa tríplice causa-efeito, ok? Então vamos colher tudo que semeamos e vamos colher de uma proporção acima daquilo que semeamos. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia muito com fartura e abundância também colherá ou ceifará. 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6 dá base para você. Então por isso que é interessante, estou instigando você a ler a palavra de Deus. Tá? O crente caminha no Espírito e semeia no Espírito e vai colher uma colheita espiritual, a celestial de Deus, o lugar que Deus preparou. Se a semeadura for generosa, a colheita será generosa, e se não, nesta vida, certamente na porvir. Então, todo aquele que semeia de forma espiritual, ainda que ele não colha nesta vida, mas no porvir, na vida futura, depois que passarmos dessa, ok? Né? Por outro lado, aqueles que semeiam na carne e da carne colherão, porque as bênçãos que vêm, ou que estão, ou que são deste mundo, é para este mundo tão somente, ok? Tá bom? Então, é nesta vida, então somente nesta vida, que você estará colhendo, nesse sentido, quando semeamos nas coisas deste mundo, quando semeamos nas coisas de Deus, para a glória de Deus e em Deus, colheremos no porvir, aonde Deus preparou um lugar. Jeremias 18:10 e segundo a Pedro 2:10-12 nos dá essa base, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então essas bênçãos nós vamos colher, elas serão completadas ou completas, tanto nesta vida quanto na vida futura. Jeremias 18:10, segundo a Pedro 2:10-12, nos dá a passagem tanto do Velho quanto do Novo, falando da promessa do Velho Testamento e colhendo na do Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? A razão pela qual algumas coisas acontecem pode ser rastreada até o pecado original, lá no Éden, tá certo? Então, quem acredita, não sei se você crê assim, mas o pecado, ele vem lá do Éden, Adão e Eva, tá bom? Então, Jesus veio há 2000 anos atrás para quebrar isso, porque o homem havia perdido por causa do pecado de Adão e Eva, pecado esse que nos separou da presença, da comunicação direta com Deus, em Deus, ok? Então vamos lá para a gente chegar finalmente, chegar ao final dessa passagem que eu tenho para vocês, desse resumo, tá? Então vamos lá. A Bíblia é clara quando ela diz que o mundo, esse sistema de coisas, está sobre maldição. Gênesis 3:17, que tem resultado em enfermidades, desastres, doenças, coisas que acontecem no nosso dia a dia, e você sabe bem o que estou falando. Todas essas coisas, embora sob o controle final de Deus, às vezes são usadas por Satanás para infligir ou trazer misérias ou circunstâncias e situações. Queria que você entendesse que Deus está acima de tudo isso. Ainda que tudo isso que você está vendo, ouvindo e escutando, até mesmo aqui da minha boca, e coisas que você vê na mídia e que está acontecendo em todo mundo, Deus está acima disso. Ainda que usado, ainda que Deus permita o mal, tá certo? Mas Deus está acima disso tudo, tá bom? Vamos lá, ver Jó 1 e 2, Jó, Antigo Testamento, Jó 1, 2, Lucas 9, 37, 42 e o 13, 16. Para você ler, claro, para você entender o que eu estou falando. Alguém pode perguntar, mas por que contrair
essa doença, mas por que eu estou doente? Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfermo? Por quê? Existe uma razão para isso? Existe. Meu Deus, existe uma razão para tudo isso que está acontecendo comigo, com as pessoas? É uma indagação, uma pergunta que todos, a maioria, 99,9% das pessoas fazem. Olha que interessante. Resposta pode ser uma ou mais das seguintes que eu tenho aqui, já indo para o final, como eu disse para vocês. Porque você vive em um mundo caído e todos nós estamos sujeitos a doenças. Porque Deus está testando você e fortalecendo a sua fé. Porque em amor, Deus está disciplinando você de acordo com Hebreus 12, 7, 13 e 1 Coríntios 11, 29 e 30. É só ler, gente. Você tem a sua Bíblia aí, se você não tem impressa, você tem aí no seu smartphone, baixa ela pelo Play Store. Então, temos o que é chamado de providência de Deus. A doutrina da providência de Deus sustenta que Deus trabalha discretamente, invisivelmente, através do mundo, da natureza, para agir ou interagir a todos esses eventos. Deus, em sua providência, desenvolve seus propósitos através dos processos naturais e do universo, físico, social ou não. Todo o efeito pode ser rastreado até a causa natural. E não é nenhuma sugestão do milagroso, tá? Não é nenhuma sugestão para tais. Então as coisas podem acontecer, Deus pode operar um milagre e as coisas podem se dissipar, podem acabar por ali. Mas há situações em que nada vai acontecer e nada vai impedir que isso aconteça, até o seu propósito. O melhor que o homem pode fazer para explicar razões tais como essas e outras decorrentes as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão, nunca, sempre lembrando que não há coincidência e sempre há um propósito, algo que já está na história. Os crentes, os cristãos, proclamam que Deus organiza as coincidências. O incrédulo ridiculariza tais ideias porque acredita que causas naturais podem ser explicadas completamente, cada uma delas sem essa referência ou interferência de Deus. Contudo, os seguidores de Cristo são plenamente seguros dessa verdade profunda, de que Deus não trabalha com coincidência, mas com providência dentro do seu plano já escrito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano e seu propósito. Romanos 8, 28. Já estou terminando. Então, nós vemos aqui algumas circunstâncias e situações em que requerem uma atenção maior. Deus está sempre trabalhando na vida do seu povo. Por isso que temos que estar atento a isso. E em sua bondade os trará a um bom fim, ainda que o meio não seja de acordo ou que não tenhamos a compreensão, mas o fim de todas as coisas, aí sim. Filipenses 1,6. Dá uma olhadinha em Filipenses 1,6. Tá? Então, todas essas causas, tudo isso que está acontecendo, apesar de serem tragédias, circunstâncias, situações que nós não temos entendimento e compreensão, então creia na Bíblia, creia na promessa, creia na palavra, que ainda que esse corpo seja levado, a nossa alma está guardada em Deus. Ok? Então veja tudo isso, entenda tudo isso como Deus estando acima de tudo. Deus não é injusto, Deus é justo. Mas o pecado que entrou no mundo trouxe todas essas malefícios, todos esses males, esses malefícios, todas essas coisas que infelizmente o próprio sistema já está todo tomado. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo aí próximo ao arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. Ok? Mas fica com Deus, Deus abençoe a sua vida, tudo aquilo que você estiver fazendo. Dá uma olhadinha lá no canal, porque tem mais de 400 vídeos, de repente um deles aí, uma meia dúzia, quem sabe, sirva. Você pode replicar, passar, compartilhar adiante a informação se você achar útil. Até um próximo vídeo.